Vamos lá então. Fala galera, Gabriel Certeiro aqui e hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu quero iniciar uma série de vídeos que nós vamos batizar de Certeiro Responde, uma série de vídeos onde eu vou tirar dúvidas. No dia a dia, né, meu time, a gente está sempre tirando dúvidas dos clientes sobre o mercado imobiliário, sobre como fazer um bom negócio, o valor do metro quadrado de cada região, as construtoras do nosso mercado, se é ou não o momento para comprar. Então, eu escolhi algumas perguntas para responder hoje aqui para vocês e a ideia é, nos próximos episódios, eu estar respondendo outras perguntas. Então, se você tem dúvidas, basta deixar nos comentários aqui embaixo que o nosso time de marketing, né, Davi, vai selecionar ali, vai colocar numa planilha pra gente responder para você. Não esquece, preenche direito. What's up, guys? Tá, para hoje eu selecionei algumas perguntas aqui, minha colinha básica, né? Porque vai que a gente esquece. A ideia é falar sobre apartamento na planta. A gente percebeu o mercado aquecendo, né? A gente ficou aí praticamente 2 anos sem muitos lançamentos, né? Tinha um outro lançamento bem esporádico e agora o mercado aqueceu, as construtoras voltaram a lançar empreendimentos e é por isso que a gente vai falar hoje de apartamento na planta. E a nossa primeira pergunta é como ter segurança na compra de um apartamento na planta. É muito comum, eu tenho clientes que dizem assim, Gabriel, eu não compro apartamento na planta. Eu tenho medo que, não, né, que a obra não vai entregar, que a construtora vai fugir com o meu dinheiro. E sejamos sinceros, aconteceu. A gente analisar aí em Itajaí historicamente, né, se a gente pegar ali de 2008 até 2013, a gente praticamente não viu casos como esse. De 2014 até 2018, a gente viu algumas empresas realmente tendo dificuldade financeira, as obras atrasaram e a gente teve vários problemas. Então é importante cuidar realmente hoje em dia. Se eu for comprar uma apartamento na planta hoje, eu olho esses itens que eu vou comentar com você agora. Então, primeiro ponto, vamos lá. Checar o histórico da construtora. Eu acho que não tem nada como realmente olhar quem está te vendendo e o que essa empresa já fez. Se você analisar as construtoras aqui da nossa região, a maioria já entregou algum prédio em algum momento. Então você consegue ter uma ideia de acabamento, você consegue saber como foi as promessas de prazo, se entregou dentro do prazo, se entregou em atraso. Principalmente assim, qual que era a promessa, né? Você consegue olhar um folder, consegue olhar o material de venda e ver se o que foi entregue realmente foi acima, abaixo da expectativa, quanto foi cobrado por aquele apartamento e quanto está valendo depois da entrega. Então, esses são alguns números que te ajudam a entender se aquela construtora gerou um ganho, né? Entregou um produto legal, se os clientes ficaram satisfeitos ou não. Um segundo ponto que é legal a gente olhar são os sócios da empresa. Geralmente, não adianta, pessoal, assim, por trás de uma construtora você tem um proprietário, ou 2 ou 3, né? E isso influencia demais no ritmo das obras, no que eles estão fazendo. Por isso, quem são os proprietários, né? Qual é o histórico deles, se são do segmento, se não são. Em 2014 até 2018 a gente, né, viu muitas pessoas que tiveram dificuldade. Muitos eram aventureiros que entraram ali de 2013, 2011, 12, 13, que estava, né, sobrando crédito imobiliário. Então é importante entender qual é a história desses empresários, né, e o quanto eles sabem o que estão fazendo. Outro ponto importante, os processos judiciais vigentes. Então você consegue aí com uma consulta através do seu advogado ver quais processos estão tramitando. Isso é muito importante. Se uma construtora ela lesou alguém, muito provavelmente vai ter um processo rolando. Isso já é um sinal, pelo menos amarelo, aí para a gente ficar ligado e dar uma olhada de perto. Se você está comprando, nada mais justo do que você perguntar, olha, eu vi um processo, né, em aberto sobre isso, sobre aquilo, poderia me explicar para entender o que está acontecendo. Ações trabalhistas acontecem, tá? Na construção civil é muito comum. Então,
Se não forem muitas ações, uma ou outra ação trabalhista, eu diria até que é algo normal, assim, né? Algo que você vai ver. São poucas as construtoras que você vai consultar lá e não vai ter uma ação trabalhista vigente, né? Então, é isso aí. E aí, assim, a gente tem a parte legal, que é importantíssima. Quando a gente vai construir um empreendimento para venda, a gente precisa, por lei, fazer o que a gente chama de registro da incorporação imobiliária. Ou seja, se eu fosse uma construtora, né? A gente chama imobiliária. Se a gente fosse uma construtora, se eu quisesse vender um prédio hoje, eu precisaria ter o registro da incorporação imobiliária pronta desse prédio. E o que eu preciso para ter um registro de incorporação imobiliária? Como é que eu faço para chegar nesse ponto, né? Eu tenho que primeiro aprovar um projeto na prefeitura. Depois, né, para eu aprovar o projeto da prefeitura, todas as prefeituras, imagino eu aí, né, do Brasil, elas têm o que a gente chama de plano diretor, que é uma série de orientações de como você pode proceder se você quiser construir dentro da cidade. Então, como é que uma construtora faz, né? Se ela estiver fazendo de acordo. Ela primeiro vai na prefeitura e ela aprova aquele prédio na prefeitura, dentro do plano diretor. Daí, então, ela aprova os projetos complementares, né? Que seria o projeto hidráulico, elétrico, nos outros órgãos. A gente tem a parte da FAMAI também, que dependendo da região aqui, Praia Brava, Cabeçudas, é bem complicado, né? Regiões assim mais próximos dessas áreas verdes. Então você precisa dessa licença. Então às vezes você consegue aprovar o projeto na prefeitura, mas não necessariamente você tem as licenças ambientais para executar aquele projeto, porque são órgãos diferentes. Quando você junta todas essas licenças, você vai até o registro de imóveis, junto com algo que a gente chama de memorial descritivo. Vamos ler aqui, ó, minha colinha. O memorial descritivo é um documento que detalha todo o projeto a ser realizado, onde estão relacionados um a um todos os itens da edificação. Então, por que traz segurança, né? Porque no memorial descritivo você sabe exatamente como vai ser o prédio. E aí a construtora pega o projeto da prefeitura, esses projetos complementares, essas licenças, mais esse memorial descritivo, junto com a escritura do terreno, junta tudo isso e vai no registro de imóveis. E aí então ela protocola isso, o registro de imóveis vai analisar, parênteses, registro de imóveis, se você não sabe, é onde você vai tornar público, né, toda essa movimentação de compra e venda imobiliária. Mas se você vai casar, você vai no registro civil e formaliza, né, que você casou. Se você quiser reconhecer firma, fazer uma autenticação, você vai num tabelionato de notas, né? Lá eles vão ter fé, como é que a gente fala? Fé jurídica? Não. Fé pública, fé pública. Se eu estiver equivocado, bota no comentário aqui embaixo, tá tudo certo. Eles têm fé pública para, né, falar que a assinatura é a verídica. E se você quer comprar e vender imóveis, né, você vai no registro de imóveis. Então, a construtora pegou os projetos, pegou lá o documento que diz o que ela vai construir, todos os detalhes, leva no registro de imóveis e o registro de imóveis gera um número de incorporação. Isso seria a construtora formalizando a promessa dela do que ela vai construir, como ela vai construir, né? Então, hoje, para você vender um apartamento, ele tem que ter essa incorporação. Aí o corretor vai lá e te oferece um apartamento sem incorporação. O que isso implica? Quer dizer que talvez a construtora não passou por alguma dessas etapas ou não chegou nessa etapa ainda, né? Às vezes a gente vê boas construtoras vendendo ou abrindo para o mercado um produto sem ter a incorporação. Não quer dizer que essa construtora está de má fé, não quer dizer que você vai ser lesado, não necessariamente. Quer dizer só que essa construtora está se antecipando na venda, né, e você perde uma segurança jurídica. É um risco que você corre, certo? E aí tem um negócio que vai além da incorporação imobiliária, que é bem legal. Se você realmente está preocupado, Gabriel, eu estou inseguro de comprar na planta.
tem algo que a gente chama de patrimônio de afetação. Como é que funciona? Vamos imaginar que uma construtora ela quebra hoje, né? Você comprou um apartamento e a construtora quebrou. A gente vai ter lá de todo aquele patrimônio da construtora vai ser executado através dos, né, os credores, eles vão estar cobrando e você vai receber, talvez, vai chegar a sua vez de cobrar aí depois de que todas as ações trabalhistas rolarem, né? Você vem lá no final da lista como adquirente de um apartamento. Quando a consultora faz patrimônio de afetação, o que isso quer dizer? Primeiro, para ela fazer um patrimônio de afetação, ela tem que pegar aquele empreendimento e isolar do resto da empresa. Ou seja, esse empreendimento ele tem um CNPJ para esse empreendimento aqui exclusivamente, e todo o dinheiro que entra através da venda das unidades desse empreendimento, ela fica num caixa que não pode ser misturado com qualquer outro da construtora, de outro empreendimento. Se eu não me engano, a construtora também não pode retirar o lucro dessa obra até ela finalizar. Se eu não me engano. Depois, se você entende mais do que eu, pode deixar um comentário aqui embaixo. Mas se eu não me engano é isso. Então isso faz com que, se acontecer de a construtora falir, quem comprou esses apartamentos aqui vai discutir só com tudo que tiver relacionado a esse empreendimento. Então não importa se um outro empreendimento da construtora deu prejuízo, se a construtora vai quebrar. Esse empreendimento tem um CNPJ, um caixa e, né, ele tá só o que aconteceu desse empreendimento vai ser discutido. Nada que acontece nos outros empreendimentos da construtora ou no CNPJ da construtora vai afetar esse empreendimento. Então isso seria o ápice da segurança jurídica que a gente tem hoje em dia. Pessoal, era isso no vídeo de hoje, como ter segurança na hora de comprar um apartamento na planta. Se você me perguntar hoje, Gabriel, você compraria um apartamento na planta? Eu compraria. Eu acho que existem muitas vantagens, como por exemplo, você consegue escolher o andar, consegue escolher a vista, posicionamento solar. Você vai comprar um apartamento novo, né? Muita gente faz questão de ter um imóvel novinho, que é algo bonito. Você consegue fazer as alterações na planta, então você consegue mexer em paredes, ponto de gás, e você consegue dar aquela customizada. Muitas vezes você já negocia isso com a construtora e a construtora já te entrega todas essas alterações prontas. Às vezes você está comprando um apartamento para morar 10 anos, 20 anos, uma vida inteira, e você tem um sonho, né? Eu queria que meu apartamento fosse assim, assado. E se você comprar um apartamento usado, às vezes você já tem dificuldade em fazer todas essas alterações. Então, existem muitas vantagens, além de você pagar um pouquinho mais barato. Gabriel, quanto que é esse pouquinho mais barato na prática? Olha, vai depender do imóvel, da construtora, mas a grosso modo, em Itajaí, Santa Catarina, não sei no resto do Brasil, você encontra ali entre 15%, chega a 20% mais barato do que um imóvel igual pronto. E você tem também a facilidade no pagamento. Às vezes você pode comprar aí um apartamento com uma entrada de 5%, 10%, vai pagando parcelinhas. Geralmente as construtoras aqui de Itajaí, elas pedem que você pague em torno de 40% até as chaves. Então uma obra aí dura em torno de 3 anos, né? Algumas lançam um pouco antes, com 4 anos para entrega, e eles vão pedir que você vá pagando até as chaves em torno de 40%. Então uma simulação simples aí. Empreendimento de 500 mil, apartamento de 500 mil, 40% daria 200 mil. Então você muito provavelmente ele vai pagar 50 mil de entrada, 10%, e depois vai pagar um 30% em parcelas mais reforços. Você escolhe um reforço por ano ou 2 por ano. Então, vamos pegar aqui 200 mil menos 50 mil da entrada, 150 mil. Vamos pensar em 3 anos para a entrega, 36 meses. Vamos pensar em 3 reforços, para você que quer fazer um reforço anual. Podemos colocar um reforço aqui de 15 mil, 20 mil? Vou falar um reforço de 20 mil. Então, 3 reforços de 20 mil, um a cada final de ano, 60 mil menos 60 mil, deu 90 mil. 90 mil dividido por 36, R$ 2.500.
Então vamos imaginar que hoje você quisesse comprar um apartamento de 500 mil. Você daria uma entradinha de 50 mil, parcelinhas de 2.500 e um reforço de 20 mil uma vez por ano. Então é muito mais fácil, às vezes, do que você comprar um apartamento pronto, onde você vai, né, ou comprar à vista ou um financiamento bancário. É difícil encontrar um apartamento pronto que você consiga um parcelamento direto, né, com um prazo longo. Então é complicado. A maioria dos apartamentos prontos você vai conseguir comprar ali com uma entrada de 50%, mais 24 vezes ou estourando 36 vezes. Isso é o que você encontra no mercado, né? Ou um financiamento bancário, aí você tem aí 25 anos para parcelar tranquilamente. Caixa Econômica, Itaú, Santander, do banco de sua preferência. É isso aí? Então, se você tem dúvidas sobre mercado imobiliário aqui de Itajaí e região, se você tem dúvidas sobre financiamento imobiliário, dúvidas sobre como fazer um bom negócio, momentos de mercado, valor de metro quadrado, pode escrever aqui embaixo que o Davi vai selecionar as perguntas e nos próximos episódios eu gravo aí novas perguntas com respostas para te ajudar a fazer um melhor negócio. Lembrando, se você está no momento, né? Gabriel, já estou procurando imóveis para compra, você pode acessar o nosso site lá, certeiroimobiliaria.com.br. Digita lá, certeiro com C, certeiroimobiliaria.com.br. A gente tem uma pauta lá. Aparece ao contrário. Aparece ao contrário o quê? Da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda? Certeiro imobiliário. Então eu tenho que começar daqui para cá? Para cá, certeiro imobiliário. Tá, só um minutinho. Se você está pensando, tá, certeiro, mas aí tem que fazer ao contrário aqui? Tem certeza? Absoluto. Meu Deus, cara. Tá, certeiroimobiliaria.com.br. Acessa lá, tem o nosso site com inúmeras opções de apartamentos, tanto pronto como na planta. E você tem um chat, tem um WhatsApp lá que você consegue falar com um dos nossos corretores. Talvez você fale até comigo, às vezes eu estou no chat lá e vou te ajudar aí a fazer um bom negócio. Fechou? Forte abraço, o Gabriel Certeiro, o seu corretor da Certeiro, a sua imobiliária.